dinheiro acabar, olha a lua sobre a rua. Os garotos só precisam diversão. Eu te sinto no oeste, vem pro leste do meu peito, pois o tempo tá fazendo uma canção. Napoleão está chorando num salão de carnaval. Sua noiva invisível é o espelho. Sua banda foi pra casa, tá chovendo canivete. Então saca só, é melhor você se entregar. E é o tempo, dá em tempo. E é o tempo, dá em tempo. E é o tempo, tempo de amar. E é o tempo, tempo. Pois se todos somos órfãos e as memórias são um trem, você vê é bem menor, mas você vê. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje tinha que começar dessa maneira, com essa voz inconfundível da minha convidada, com que eu tenho o prazer de conversar, que é a Vânia, e já vou fazer o chamado para ela participar. Já fiz o chamado e a Vânia daqui a pouco entra para conversar com a gente. Oi, Roberto. Oi, Vânia. Tudo bem Boa com noite. você? Boa noite, como você está? Eu estou bem, e você? Também. Acabando esse ano, né? Esse ano tão diferentão pra gente. Pois é, um ano desafiante, né? Em todos os sentidos. Em todos. Não ficou nenhum de fora. Nenhum. Bom, antes de mais nada, eu queria te agradecer por ter aceito o meu convite. É uma honra, um privilégio, um prazer tê-la, né, comigo aqui e dividindo esse palco virtual. Pois é. Né? De tantos encontros nesse ano, inclusive. Pois é. Só que aí eu queria pedir uma permissão para você, antes de nós entrarmos no tema, na nossa reflexão de ganhos e perdas, eu fazer uma pequena viagem no tempo. Você me permite? Claro. Então tá bom. Então, assim, há uns 12 anos atrás, mais ou menos, eu conheci a sua voz ouvindo a Nova Brasil FM, né, com as 4 estações e tantas outras músicas. E mais ou menos, eu não tenho a data específica, mas 2008, 2009 eu fui ver um show seu, era a primeira vez que eu estava indo ver um show seu, no Teatro Cacilda Becker, aqui no prédio da Prefeitura de São Bernardo. E eu tem os bastidores com a Vânia, né? Então eu vou falar os bastidores com o Roberto. Eu estava lá na fila e comecei a ouvir assim, talvez não vai ter show, parece que o show vai ser cancelado e tal. E até aí ninguém falou nada, o teatro abriu, nós entramos. E aí, geralmente, né, a banda começa a tocar, no caso, você entraria cantando e tal. A cortina abriu, aquele silêncio. Você entrou, para mim, de longe, parecia um papel branco, né, na sua mão, era um lenço. E aí você explicou que era a primeira vez que acontecia aquilo lá com você, que você tinha pego uma gripe, um resfriado e estava sem voz. E que nunca tinha acontecido isso, que você estava, né, não estava meio assim,
até desorientada, porque era a primeira vez. Disse, né, que o show seria em outra data, quem poderia ir em outra data. E aí disse assim, bom, mas de qualquer forma, para não ter a frustração de, né, não sair, eu vou cantar um pouco para vocês. E aí você cantou até mais de 1 hora e 10, assim, e muitas músicas, né, você deu uma travada, porque não conseguia, e depois, quando acabou, todo mundo aplaudiu de pé, você se emocionou, imagino que todos, porque eu me emocionei também. Então, até aquele momento, eu era um fã seu, da sua música. Aí passei a te admirar como pessoa, e pela postura, e depois de um tempo para cá, te acompanhando no Twitter, você virou para mim uma referência, né? Acompanho as suas postagens, os seus questionamentos, e depois do Twitter no Instagram, e não é à toa que hoje a gente está aqui. Então eu te agradeço, porque aquele momento, aquele dia para mim foi inesquecível. E sempre quando eu falo da Vânia Abreu, para as pessoas que não conhecem, ou mesmo que conhecem, eu conto esse caso, né? E sempre quando eu conto, me emociono. Pois é um show realmente inesquecível, assim. Ainda fica uma sombra da memória de várias coisas que aconteceu nesse show, porque eu me lembro disso tudo, mas não me lembro de detalhes, porque foi confuso para mim, dada a emoção, dada a situação, e faz parte, eu acho, que a gente se fragilizar, né, de vez em quando, pelo menos, na frente do público, porque a arte também é isso, é a nossa fragilização diante dos outros, né? E para quem foi no show é bem marcante, assim, eu lembro. E fico, não sei se feliz, mas de qualquer modo foi um primeiro encontro nosso. Foi. Daí eu lembro que você até brincou, falou, para quem está vindo a primeira vez me ouvir, eu não canto tão mal assim. Né? É, Ainda você brincou. Então, foi muito marcante mesmo. Bom, como você disse, né, nas postagens, o ano está acabando, mas a pandemia não. A pandemia continua. Entre perdas e ganhos, a maior perda que nós, né, não, é claro que nós tivemos perdas e ganhos individuais, mas como nós conversamos, né, sempre estamos ouvindo, nós temos que pensar no nós, né? O que nós perdemos, o que nós ganhamos. A maior perda, sem dúvida, foi as mais de 180 mil pessoas aqui, só considerando o Brasil, né? sim. É assim, particularmente, assim, eu não tive ninguém próximo, nem de amigos, nem de familiares. Mas mesmo assim não me sinto privilegiado, né? Porque quando nós perdemos vidas, todos nós perdemos. Quando nós vemos alguém sendo espancado e assassinado dentro de um estacionamento de supermercado, nós perdemos. Quando nós vemos um policial ser morto na sua ação, um policial branco, nós perdemos. Nós perdemos de várias maneiras, né? O que nós perdemos mais, Vânia? É a conexão da humanidade que nós temos e esquecemos em algum momento da nossa vida? Eita. Bom, primeiro, Roberto, eu vou voltar agora, dar o meu boa noite, agradecer o convite. Hoje, no final do dia, até eu tô com uma cara de sono que eu tô olhando aqui, porque hoje eu tive uma baixa de pressão, dessas assim que vai para 9 por pouco, e estava deitada no final do dia. Peço desculpas pela cara de sono que eu tô agora, que eu tô me olhando aqui, tô olhando, poxa, Vânia, sua cara podia estar um pouco melhor. Segundo, dar boa noite a todos, agradecer quem está aqui com a gente, não só te agradecer, mas quem está chegando, quem já está, mandar um beijo para todo mundo que está perto de mim. Pois é, eu já vi de longe aqui sem óculos que já tem pessoas muito queridas que sempre estão próximas. Queria agradecer a confiança e a presença em me acompanhar, em gostar de me ouvir, seja cantando, seja falando, né? Sobre esse inusitado ano de 2020, que nenhum de nós tinha ideia a que seria submetido, como iria sobreviver.
Eu não tenho uma pretensão de falar por todos, nem tenho uma pretensão de dizer uma verdade absoluta, sequer tomar a dimensão de qualquer estudo que eu tenha feito sobre isso, né? Eu venho aqui com a minha sensibilidade, a mesma que serve a artista, mas serve a pessoa, né? E de algum modo também a pessoa sofre por ter um grande grau de sensibilidade. É muito difícil sentir todas as dores do mundo, e nem todas, mas perceber quanta dor há no mundo. Eu acho que mais do que isso é a percepção de quanta dor há no mundo. Acho que 2020 deflagra duas coisas bastante significativas para mim. Acho que nós temos os percursos individuais e os globais que se unem, né? Dentro dos percursos globais, eu acho que nós vínhamos caminhando para um crescimento de conflitos de dimensão geopolítica e de encontro com a verdade de que o capitalismo, a que ele se prometeu como um sistema de distribuição e de liberdade, de desenvolvimento, junto à ciência e tecnologia, ficou falido nesse lugar à medida que ele concentra cada vez mais riqueza e tem gerado cada vez mais pobreza e desigualdade, e nesse sentido a própria tecnologia acabou também não servindo à lógica de diminuir a desigualdade. E isso é posto, inclusive, por vários historiadores, várias pessoas que têm dados sobre isso. Nesse sentido, eu acho que tem uma falência que começa ali para mim em 2008, muito claramente, com a crise do capitalismo. Nesse poderoso país que é os Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra, mas que a gente também tem um sinal ali em 2001 de uma grande crise com o atentado das Torres Gêmeas e de outras soberanias dos Estados Unidos em seu próprio território, que nunca foi atacado nem na Segunda Guerra Mundial. Então tem ali alguns sinais de que a gente tem uma grande crise mundial, que deflagra, inclusive, conflitos de grandes processos migratórios, e que isso também só ocorre, sempre aconteceu, mas isso só ocorre nesse volume próximo da Primeira Guerra Mundial. E aí fala a historiadora aqui para pontuar que nada acontece por acaso. E aí vem de uma frase pessoal do meu pai, que sempre dizia que para termos uma grande tragédia, é necessário um grande conjunto de grandes erros, né? Nunca um erro só. Então, nós viemos construindo uma situação que já precisava de revisão, inclusive da exploração dos recursos do planeta, da crise climática, que vinha deflagrando que o mundo precisava encontrar saídas diferentes das que estavam sendo prometidas ou na velocidade em que estavam sendo feitas pelo modo de produção do meio para o final do século XX, né? O Brasil tem um percurso especial dentro desse processo, que ele está sempre, como eu até escrevi no meu blog, meio atrasado, né, a meu ver? Quando a gente tem que tomar uma atitude, a gente sempre toma uma atitude para trás, a gente está sempre atrasado e se atrasando dentro de coisas que nós já deveríamos ter pela riqueza, pela tão criativa arte, cultura, modo de sobrevivência, forma de relacionamento, educação, com todos os defeitos, a gente ainda tem um conjunto de coisas muito especiais no Brasil que já deveria ter nos tornado mais equilibrados e apostando mais nos nossos próprios valores. Mas nós tivemos aí também um conjunto de forças de uma sociedade bastante conservadora e com grande incapacidade de compreensão dos verdadeiros fundamentos da falta de desenvolvimento humano e de condições de igualdade melhores, que é parte da classe média, né? Que classe média é muita gente, né? Nós somos classe média e não pensamos desse jeito, mas tem uma boa classe média que determina e que age muito fortemente ao governo e que começa desde 2014 e 2003, aquela passeata que era pelos centavos do transporte público e virou uma convulsão política aqui
que fortalece essa elite a dar o golpe na presidenta Dilma. E aí a gente vem sofrendo diversos golpes de compreensão política a chegarmos a uma direção de governo que foi eleita em 2018, a escolha de um candidato que absolutamente não tinha projeto para o país, que não foi a nenhum debate, e uma escolha por ódio, uma escolha de preconceito, uma escolha de ignorância, uma escolha burguesa, enfim, sem projeto para o país. Então, dentro dessa crise do capitalismo, que já estava ali eloquente, dando sinais de uma falácia e de uma mentira, a gente tem o Brasil também participa disso e que coloca mais uma pedra no nosso caminho, né? Coloca mais uma pedra. A gente já tinha uma questão global, um país que não consegue produzir com tanta riqueza para si mesmo a própria riqueza, e a gente vem agora com esse governo que atrapalha e tem a grande surpresa da vida, o grande acaso, a que a humanidade já foi sujeita em outros momentos por essas surpresas, mas não em nível planetário como estamos vivendo no século XXI, que é a Covid. O que nós perdemos e nós ganhamos, a Covid só nos coloca de frente para uma realidade que todo mundo negou. O que nós perdemos e nós ganhamos, nós só vamos saber daqui a algum tempo. Muita gente ainda está cultuando a possibilidade de ter perdido entes queridos. Existe muita dor latente, né? Nessa rede que se espalha por cada pessoa que se foi e que me parece, às vezes, que muitas pessoas se utilizam disso como algo espiritual, né? Está indo quase como um processo eugênico do nazismo, está indo aqueles que são mais fracos biologicamente, né? Imagina o Stephen Hawking, o quanto ele era fraco, o quanto ele contribuiu para a mais avançada ciência e complexa ciência do mundo. Um julgamento bastante fascista, né? Do que significa valor à vida. E eu acho que nós estamos processando tudo isso em medidas muito diferentes, como é a desigualdade posta no mundo, não só de consumo, mas de espiritualidade, de riqueza pessoal, de compreensão do que é a vida. Então, eu me sinto ainda elaborando tudo isso, Roberto. Me sinto tentando entender o que foi esse momento de tempo posto como um calendário de 2020, que é uma contagem somente nossa do tempo. Você começou com Time, né? Que é uma versão de Carlos Careca de Tom Waits, e eu sempre fico pensando que é sempre tempo de amar, né? Sempre foi tempo de amar cada vez mais. Mas está um ano especialmente que nos exige empatia, que nos exige compromisso com o outro. O entendimento de que realmente nós não sobrevivemos sozinho. E basta olhar para o quanto a solidão humana traz de tristeza e de dor, de depressão e de problemas físicos e emocionais. Então, eu acho que eu estou processando tudo isso com as medidas de que eu ainda sequer entendi como serei eu mesma e o que eu direi ao mundo como pessoa e como artista depois disso tudo ter passado, né? Porque ainda não passou. Pois é. E você, no começo da sua fala, né, você citou, eu coloquei aí no vídeo, né, para quem acompanha a Vânia sabe, para quem está a conhecendo agora, a Vânia fez né, a licenciatura em História e para se conhecer como sujeito histórico, conhecer todo o processo, né? E, aliás, numa das suas últimas participações no sábado, se eu não me engano, com Juno, né, o cantor, você deu uma aula de história, né? Eu estava lá sentado, lá embaixo, vendo assim na televisão, falei, meu Deus, eu não fui nessa aula de história. Fui ver, né, e ainda você falou assim, ó, eu vou falar bem simples, assim, né? Porque não dá para adentrar, mas você foi fazendo uma linha do tempo, né? E aí me vem assim, uma vez você escreveu isso, né? De que o cidadão do século XXI precisa de informações, conhecimento para ele tomar decisões.
você falou de desenvolvimento, né? A gente viu aí que o Brasil, infelizmente, nesses últimos anos caiu, né, no IDH, né? Porque não produziu. E aí eu que comecei a trabalhar com desenvolvimento humano oficialmente esse ano, mas já trabalho na educação, e eu fico pensando assim, como que você trabalha o desenvolvimento humano de uma pessoa, né, com todas as suas capacidades, competências, se ela não tem o básico para sobreviver, né? Esses dias eu até vi um meme assim de uma pessoa atrás da grade, aí tinha um pão e uma chave, e ele estava com um graveto tentando puxar o pão. Ele não queria a chave para abrir a grade e ser liberto, né? E aí me veio, assim, esses dias eu estava ouvindo um discurso, uma fala do Ariano Suassuna, que ele cita Machado de Assis, que no século XIX já falava que o Brasil tem dois países dentro dele, o oficial e o real. O oficial é dos privilegiados, né? E o real é do povo. E ele cita, ainda ele cita Dostoiévski, que fala que o povo é o quarto estado, né? E aí eu fiquei pensando assim, aí ele fala, né, do clero, da nobreza e do povo. E Dostoiévski fala do quarto estado. E aí eu fiquei imaginando assim, quando eu aprendi isso em história, né, o povo era a base da pirâmide. Parece que agora o povo não é a base, ele está abaixo da pirâmide, né? A pirâmide está esmagando o povo, não é? É. E é para juntar mesmo Dostoiévski com Machado, com Ariano, porque os pensamentos se unem, ainda que a Sim. gente possa discutir que cada momento que se critica por questões diferentes, né? Como eu costumo dizer, quando a gente fala de liberdade no século XVIII, XVII, XVI, a gente está falando especificamente de uma liberdade voltada especificamente para os africanos ou o povo negro, que é um povo que foi escravizado, que a gente se refere a escravos, mas às vezes eles não eram escravos, né? Eles foram escravizados, é a palavra mais... a compreensão mais correta, né? Não, porque os escravos não, os escravizados, que eles não nasceram escravos. Então, quando a gente fala de liberdade no século XVIII, a gente está falando especificamente dessa liberdade, da liberdade que se discutia naquele momento, que era a liberdade possível. E hoje, quando a gente fala de liberdade, ou quando se falava de liberdade na Revolução Francesa, também diz respeito a outras questões, que não diz respeito a isso, mas a liberdade da cidadania, o direito a ter direito, não apenas os monárquicos e os nobres terem direitos a terem direitos. Então, quando a gente junta historicamente as falas de Machado, pode ser, há muito do Brasil de Machado ainda no Brasil de hoje, mas a liberdade que a gente discute hoje, inclusive, é bem mais ampla, ela está relacionada às mulheres, ela está relacionada ao direito de aborto, ela está relacionada ao direito de várias questões que ganham conotações, inclusive dos indígenas continuarem vivendo como indígenas, né, os povos ancestrais nos seus modos de vida, nos seus espaços originários. Então, a liberdade é uma palavra que a gente usa muito, né, e foi usada durante toda a história, é muito cara para a história inteira, em qualquer lugar do mundo, mas ela precisa ser compreendida dentro desses contextos, que é o que cabe a cada situação, a cada homem, todos nós vivendo. O Brasil de hoje, aqui Ariano se coloca do real e oficial, ele cunha essas duas frases bastante interessantes para o dia de hoje, né, até hoje, porque é isso, né, o Brasil oficial é um Brasil que não, né, não se enxerga, como cantava Elis, né, o Brasil não conhece o Brasil, né, o Brasil está matando o Brasil. A gente tem realmente uma... Desculpa dizer isso, e aí entende elite, não apenas as pessoas de lá e de cá, porque dentro de cada grupo social há bastante pessoas interessantes e conscientes, porque há pessoas de periferia muito distante dos benefícios e da benesses de classe média, que ainda assim cunham relações sociais e defendem valores muito próximos da elite e que possuem ojeriza as coisas do povo brasileiro, como se nós não fôssemos povo ou ela não fosse povo, né?
quem fala não fosse o mesmo povo brasileiro. Essa ideia de superioridade racial a que o Brasil foi colocado, ela é eurocêntrica, veio lá da ideia do darwinismo social, né? Que é a ideia que constrói a evolução das espécies e aí os brancos europeus a se depararem com outras formas de ser gente no mundo, se auto-intitulam superiores, em parte por falta de compreensão do que seria outro modo de vida, e, enfim. Isso vai construindo camadas e camadas e o Brasil não consegue enxergar esse lugar, né? Ele tem... a elite sempre, quando vai tomar decisões, ela toma decisões para a elite, para, de novo, criar benesses àqueles que ela considera que conduz o país ao desenvolvimento. Mas a própria história do Brasil já atesta contra as decisões da grande maioria da elite brasileira, que só se beneficiou e só criou um espaço maior de desigualdade geográfico, de acesso a bens letrados e de acesso ao conhecimento. A própria história brasileira nos coloca contra a elite brasileira, porque ela só aumentou a desigualdade. Ela só aumentou o número de favelas, ela só aumentou o número de lugares com falta de educação, de saneamento básico. E nos últimos anos a gente tem um crescimento, até por conta do avanço da medicina, até por conta do aumento de uso de remédios e de outras condições, porque mesmo precariamente, o próprio século XX todo se beneficia disso, pelo menos em sociedades mais próximas, que não são afastadas de qualquer tipo de desenvolvimento urbano, todo mundo se beneficia um pouco disso, então a gente tem uma sobrevivência maior do que tinha, né, antes. Então a gente só tem um aumento da pobreza, um aumento de tudo, não tem acesso a boa educação, a gente não tem saneamento básico, a gente tem um desrespeito a todos os direitos que já estão discutidos pelo Ocidente, especificamente há quase século XVIII, XIX, 24 séculos, né? Então, a gente tem mesmo esse Brasil real e esse Brasil oficial com uma distância enorme. E que na pandemia de 2020 fica muito claro, porque inclusive se falou muito, mas é bom lembrar que nós só podemos estar em casa porque pessoas saíram para trabalhar todos os dias para manter a máquina funcionando e nós continuarmos em casa. Essas pessoas foram expostas ao vírus e muitas, algumas sem necessidade, como eu soube que, por exemplo, o mercado imobiliário não parou de construir, né? Não parou de fazer prédios. E eu fiquei imaginando, o poder público tinha que tomar a decisão de proteger essas pessoas. E o poder público simplesmente lavou as mãos, né? Aí abre bar e restaurante, e com todo respeito a todas as pessoas que vivem disso, e fecha escolas. E não consegue viabilizar a internet para todo mundo. Então, o poder público não sabe o que fazer. Mostra, de novo, a incompetência da elite, dessas pessoas, porque em se tratando de que se chegou a um cargo de poder, onde acesso a qualquer bem ou qualquer tipo de decisão que impacte na vida das pessoas é elite, né? Então a gente pode dizer, mas o vereador é elite? De algum modo é. A gente não pode associar elite à riqueza material apenas, porque existem vários tipos de poder. E um dos poderes maiores e mais importantes, desde o fundamento da República com o fim da monarquia, é o poder público, em suas instâncias divididas, judiciário, legislativo e executivo. Então, é a elite, sim. E então a gente assiste, muito tristemente, a um Brasil que compara, inclusive, a irresponsabilidade da periferia com a irresponsabilidade da classe média ir ao bar e fazer festa em clubes ou em suas mansões durante a pandemia. A gente compara, né? A gente compara como se fosse comparável o valor e o acesso ao conhecimento
e a possibilidade de ter isolamento e de ter consciência de que você tem que realmente pensar no outro para tudo, não só pelo isolamento. E aí a gente vai de novo para o problema do final do ano, que é a vacinação coletiva ser obrigatória, ou partir para a ideia de que eu, como indivíduo, eu tenho a liberdade de não querer tomar a vacina. Então, é uma loucura discutir com o Brasil, que tem um baixo letramento, e é uma loucura discutir com o Brasil que não quer ouvir para tomar decisões, não quer aprender para tomar decisões melhores. E isso para mim, da classe média para cima, é um crime. É um absurdo que a classe média decida simplesmente por opinião o que ela deve fazer ou não. Antes da gente continuar, só queria citar aqui, tem várias pessoas entrando e falando aqui, mas teve uma que eu perdi aqui, vamos ver. Puxa. Agora eu não sei como que se fala, mas Eli Nelene, ela colocou aqui: a minha admiração por você é cada vez maior ao ouvi-la falar. Obrigada. Estou aqui, eu fico às vezes me achando chata quando eu falo de história, fico me sentindo professora de história e não artista. De novo ela colocou aqui, uma verdadeira aula de da humana e social. Obrigada. Que a gente tem que unir conhecimento para nos tornar melhores humanos e não para nos tornar piores humanos. Não é não? Pois é. E, Vânia, a jeito de sonhar, em 2017 você lançou, né, o show Venturo. Já era você já estava pensando nisso, né? E você até coloca no final do show, usa uma frase do Leonardo Boff, né? Precisamos sonhar com um outro mundo. E aí eu pensei assim, bom, quando nós sonhamos, né? Nós sonhamos para projetá-lo, para gerá-lo, né? Tem que passar por uma gestação. E aí eu vi uma Travou, Roberto. Travou? Travou. Fala de novo. Travou. 2017, você terminava com Boff, aí daí parou. Então, e aí tem a gestão, né, de sonhar um mundo novo, de pensar um mundo novo. E dada a fala Sócrates, o filósofo grego, quando perguntaram para ele se ele poderia melhorar a ideia dos políticos lá de Atenas, e ele disse assim: olha, minha mãe era parteira, mas eu nunca vi ela dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. O que as pessoas têm que gerar, né? O que tem que acontecer para essas pessoas engravidarem de uma noção, de uma consciência de um todo, né? De viver nessa casa comum que é esse planeta. Então, vamos tentar, né? A gente vai falar de uma coisinha, de novo, com aquela ideia de que a gente não está falando por todo mundo, nem uma verdade absoluta. Ainda está ruim. Agora melhorou? O meu ou o seu que está pausando? Então, para mim, a imagem está ficando travada, mas às vezes pode ser o meu. O seu tá ainda travado para mim. Tá devagar. É que agora tem live que não acaba mais. Não sei se vocês viram lá no Instagram. Quando eu olho, tá assim, ao vivo. Sim. Isso deve causar trânsito de dados, né? Uhum. E aí o tempo ajuda, né? Eu vou ver se eu sigo aqui, enquanto você destrava. Vamos lá. Pensando em Sócrates, no parto de um mundo novo e tal. Sócrates é muito bem-vindo, né? Inclusive, em qualquer momento do mundo, porque
o parto das ideias é o mais difícil. E ele fala desse lugar que é lindo, né? Quer dizer, eu nunca vi uma mãe parir sem tá grávida, né? Então como germinar a vida no ventre de alguém? Vamos antes do parto, da maiêutica, que é o método chamado de Sócrates de não parar de perguntar nunca, que funciona até hoje. O método chama maiêutica exatamente por isso, porque é a ideia de parir ideias, né? De maternidade, de mãe e tal. E eu acho muito interessante a gente pensar, que eu penso, como uma coisa que me move, é a ideia de que nós viramos seres humanos inférteis, muito produtivos para esse sistema industrial, para esse lugar de aprender milhões de coisas, MBAs, e a gente ficou muito movido e até muito entusiasmado por esse conhecimento que parecia que ia nos ligar ao desenvolvimento que o século XX nos prometeu que ia ser fabuloso, que é esse desenvolvimento com ciência e tecnologia e a organização racional. Aí eu gosto muito da chegada do Krenak, né, que ganhou inclusive o prêmio de intelectual do ano, que nos traz a sabedoria que foi construída pela ancestralidade, pelo saber oral, pela convivência com vidas e o respeito ao planeta, e desconstrói toda essa racionalidade da academia. Ela não nos serviu para sermos melhores seres humanos. Ela pode até ter organizado pensamentos, pode ter criado ideias muito interessantes, mas que são inférteis para a competência que nós precisamos ter de convivermos juntos com a diversidade, em harmonia com o planeta, e, na verdade, dando fertilização aos nossos bem maiores, né? Que é aquilo que está posto como nossa humanidade. Porque o ser humano gosta muito de dar o exemplo de que nós somos seres humanos para as nossas piores qualidades. Então, eu me lembro muito que eu vi muito durante uma época que quando os homens queriam justificar a infidelidade deles, ele buscava os exemplos dos animais que eram infiéis. E os homens como gênero mesmo. Quando eles queriam falar da sua preguiça, eles citavam que quem caçava era a leoa, e o leão, na verdade, ficava à sombra vendo a leoa caçar. Uhum. É engraçado como os exemplos patriarcais não pegaram os exemplos do pinguins, né? Que tem o mesmo parceiro a vida toda, e que reconhecem, que nós não reconhecemos quem é quem ali, todos são iguais, mas e ele choca o ovo, né? E o macho choca o ovo e tal. Então, o sistema patriarcal sempre pega, e o sistema é um sistema mesmo, ele pega sempre as piores ideias e os piores exemplos da natureza para justificar a natureza selvagem, como se o selvagem, inclusive, fosse ruim, e a lógica de que se o selvagem pertencesse a uma ideia de pré-história do desenvolvimento humano. Então, acho que nós estamos precisando retomar a ideia do que é ser gente. E que a coisa mais importante que se tem a fazer não é ganhar dinheiro, nem ter poder. É ser uma boa pessoa. Uma pessoa humana. Uma pessoa criativa, produtiva para situações do dia a dia, né? Tipo, eu consegui resolver o problema do almoço hoje com isso que tinha. Isso é uma grande solução. E isso foi sendo desdenhado por esse sistema. Esse sistema, na verdade, ele só valoriza as pessoas que geraram muito dinheiro para si mesmas. O que é muito engraçado. Então, ou as mulheres na beleza física que atendem aos prazeres pornográficos deles. Então, tem um conjunto de ideias que se une a esse sistema patriarcal que é muito violento para a natureza do ser humano. A gente costuma relacionar selvagem com a ideia de incivilizado. E eu costumo dizer que o selvagem está mais próximo daquilo que nos conecta com o sagrado do que o civilizado atual do Ocidente. Inclusive a arte, que tem a função
ou tem um lugar bastante importante de nos conectar, de incomodar, inclusive, a sociedade, e os grandes artistas acabam vivendo desse descontrole, até de serem mal vistos, porque eles incomodam as condições sociais que são permissivas a esse modelo ideal de civilização, que é destruidor da natureza humana e da natureza planetária. A arte também perdeu essa função. A arte e todo o modo de produção humana se viu a esse mesmo sistema capitalista, patriarcal, destruidor da vida do planeta, sem respeito a nada, diminuidor do espaço da mulher, e a mulher é uma força que faz muita falta ao mundo, e nós estamos vivendo esse desequilíbrio. Então, eu acho que, partindo de Sócrates, que agora não existe mais parto, nós não vamos ter parto de pessoas que são... Como é que a gente fala mesmo quando uma pessoa não tem... que é infértil, que é estéril? Nós não vamos ter parto dessas pessoas. E isso não é descrença pela possibilidade de superação do ser humano. Mas eu acredito que a gente não tenha nem possibilidade de diálogo. Então, eu acho que a gente tem que germinar um outro mundo a partir do aprendizado do que não deu certo, com a coragem de enfrentar os problemas do mundo e não pensar só em si mesmo. E é uma coragem que falta às gerações mais novas e um pouco próximas à minha, que foram, inclusive, mimados, acostumados a serem servidos, a pensar, eu mereço viajar, eu mereço comprar isso para mim, tenho nada a ver com o planeta, não é esse presentinho para mim que vai acabar com o planeta. Então, a geração pós-guerra criou gerações mimadas e gerações que se sentem, inclusive, predestinadas. Então, acho que a gente ainda tem um bom pedaço de mundo para resolver. E isso não é uma desesperança. É que, para mim, a esperança só existe posta na realidade. Porque a esperança que não é posta na realidade, para mim, ela é somente ilusão. Ela é infértil. Ela é infértil. Utópica. Exato. Não, eu acho que a utopia faz com que a gente caminhe mais. Mas eu acho que as pessoas sempre estão dizendo, mas tem coisas boas. Que é uma frase que eu detesto, falando de desenvolvimento humano, e as pessoas usam com muita facilidade. Hoje eu estava no telefone de manhã com uma grande amiga e ela falou, não, mas a gente não tem do que reclamar. E eu falei para ela, não, a gente tem do que reclamar. A gente tem do que reclamar. Todo mundo tem do que reclamar. É muito violenta a ideia de que você tem que ser feliz. E que isso, contraditoriamente, tenha gerado, inclusive, uma indústria de medicamentos de depressão e uma doença que está assolando a humanidade, que é a depressão em todos os países do mundo. Então, o primeiro modelo que a gente deve adotar para construir um mundo e brotar um outro mundo é criticar tudo que veio desse mundo e passar a refazer tudo como foi feito. Porque desse jeito, Roberto, a gente já viu que não dá certo. É um sistema falido, se a gente pode falar assim, falido para o despertar, né? Para o despertar humano. E a gente vive nessa inquietude, né, Vânia? Nós, como você falou, você como artista tem uma sensibilidade óbvia, por ser artista, uma sensibilidade maior, mas nós também, eu me inquieto, eu já venho no movimento de inquietação, que há alguns anos eu não sabia o que era, e vim trabalhando, e estou, né, esse trabalho nós não paramos, né, nós não chegamos um dia e falar assim, acabou, agora beleza, eu estou pronto, né, é um trabalho constante. Talvez agora comece a parte mais, que vai demandar mais energia, porque quando você está inconsciente, você vai, né? Você não sabe muito direito. Quando você tem a consciência, você fala, cara, agora é com você, né? Não é mais terceirizar a responsabilidade por A ou B, por coisa boa ou por coisa ruim. É você. São suas escolhas.
São suas escolhas que vão fazer a sua vida lá na frente, não só a sua. A de todo mundo que gira em volta de você. Se não no macro, no micro, né? E aí, como você estava falando, e eu lembrando desse, né, que você falou da sociedade patriarcal, e você fala muito disso, né, para a gente refletir. E nesse discurso do Ariano Suassuna, quando ele fala, né, do Brasil real, do Brasil oficial, ele falou o Brasil oficial, e ele fala assim, eu faço parte desse Brasil oficial. O Brasil dos privilegiados, onde eu nasci, cresci, fui formado e deformado, né? Então é um mundo que deforma as pessoas, né? Deforma. Não é? É. Eu acho que a gente tem que apostar na deseducação, né? Qual conhecimento que vai nos trazer os benefícios necessários para descobrirmos os talentos de cada um de nós, e são muitos, que é a aposta da criatividade que há no talento, e essa criatividade resolve problemas do mundo, ela não é posta somente para a sua felicidade, mas ela tem esse encontro. O talento e a criatividade, para mim, tem um encontro entre o que você é de especial, originário, e o quanto você serve ao mundo, mas não na ideia de servidão, nem na ideia de gift, que os Estados Unidos gostam muito, de usar o talento para o mercado ou para o mundo como um dom dado por Deus, e não quero discutir aí os que creem nesse fantástico. Sim. Mas eu acho que a criatividade ela é posta dentro do talento. Então, não apenas tipo, para mim essa é uma oportunidade de trabalho. Perdão. Eu acho que além dessa deseducação, porque até hoje eu não usei quase nada da matemática aprendida na escola, mas uma das aulas mais úteis para mim foi a educação artística, e não porque eu me tornei artista, mas porque eu desenvolvi sensibilidade, eu apostei no encontro do sagrado, eu dei espaço para a minha imaginação, eu conheci o meu corpo dentro do espaço através da dança. Então, eu acho que a perspectiva de utilizar a existência humana para produzir dinheiro e bens de consumo que degradam o planeta, ela precisa ser totalmente desconstruída. Infelizmente, esse modelo de produção e de exploração do planeta, ele é acompanhado desse sistema patriarcal, que é um sistema excluidor, é um sistema branco, é um sistema racista, é um sistema misógino, é um sistema machista e é um sistema que, na verdade, exclui os outros povos e outras culturas como sendo subservientes apenas à cultura dele. Então, o que a gente precisa destruir e que vai levar aí uns bons séculos, e isso não é desanimador, é apenas realista, é que nós possamos entender que o sistema que levou tantos anos para se instalar está em decadência e nós somos, feliz ou infelizmente, sujeitos históricos desse tempo, estamos sofrendo por isso, mas precisamos ser sujeitos históricos ativos da mudança para outros povos que virão, para outros descendentes, sejam eles consanguíneos ou não. Porque também nós somos beneficiados por ancestrais, sejam eles consanguíneos ou não, mas nós já nascemos com luz elétrica, cadeira, mesa, vacina de poliomielite, né? Antibiótico, navio, né? Então, eu acho que tudo isso são bens. A gente precisa entender que a nossa vida é um percurso de heranças ancestrais e que cada geração precisa enfrentar a realidade do que precisa ser consertado para as novas gerações que virão. A sensação de continuidade, de pertencimento, a sensação de eu preciso dar longevidade a essa experiência da vida e não posso tirar ela dos outros. E o egoísmo desse sistema patriarcal, que criou pessoas mimadas nesse finalzinho do século XX, faz com que ninguém tenha essa preocupação. Faz com que todo mundo queira prazer. Faz com que todo mundo diga, agora é a minha vez. E aí eu vou só lembrar a mesma frase. Quando cada um pensa só em si, é a barbárie. Não é nem o selvagem, é a barbárie. Então, essa ideia de que pense em você primeiro é a ideia que também nos colocou nesse abismo, nesse buraco, nesse lugar horrível que a gente está hoje,
com todas as coisas incríveis que a vida nos oferece, um lugar de muito sofrimento, um lugar de muita solidão e um lugar de pouquíssima empatia uns pelos outros, de corresponsabilidade social, ambiental, afetiva. Tanto que a quantidade de pessoas que se separam e a quantidade de pessoas que não querem novos relacionamentos também é sintoma dessa mesma sociedade em que cada um pensa em si mesmo e tudo existe para me servir, inclusive o amor. Então, eu acho que como diz meu pai, voltando lá ao começo, para uma tragédia acontecer, é preciso uma grande quantidade enorme de erros de muitas partes. E tá aí, ó, o bolo feito com capricho, cheio de coisas para a gente resolver. E eu só posso lhe dizer, Roberto, que eu estou extremamente disposta a fazer parte da parte que se compromete a mudar o mundo para melhor. Eu sei, eu acompanho e vejo isso, e como eu te falei, aí, por isso você é uma referência, uma inspiração. Você falou, né, né, de séculos, até uma pessoa colocou aqui, né, ó, isso deixa eu ver aqui, realista, que foi a Nubi Requião, realista e desanimador, né? Ô, Núbia, não é. Isso significa que nós estamos no começo de um monte de acertos. A gente está no começo de um monte de acertos. É como se nós estivéssemos vivendo um pós-guerra. Entendeu? Um pós-guerra de verdade. Sim. E a gente precisa ser um realista de que se nós criamos o problema, nós podemos resolver. E isso é verdade. E não existe nada mais esperançoso que isso. Que está nas nossas mãos, né? Nas nossas atitudes. Você falou do tempo, né? E eu lembro de uma entrevista que eu ouvi, um podcast que eu estou acompanhando, que eu estou aprendendo muito, que é o 45 do Primeiro Tempo, que é com o Patrick Santos, que é um jornalista da Jovem Pan. E numa das entrevistas, que foi com o pastor Ed Renekiewicz, quando ele fala, né, ele entrevistou muitas pessoas nessa época da pandemia e tal, e online, e ele fala do tempo, né? O que poderia acontecer nesse momento, quais seriam as consequências. E ele falou, como você disse, né, como historiadora, ele disse assim, então, é muito cedo para falar o que vai acontecer, tanto do lance da pandemia, como de todas as consequências das nossas atitudes como seres humanos, né? E ele cita um outro autor que diz assim, quando foi perguntado sobre a Revolução Francesa, o que ele achava sobre a Revolução Francesa, e ele fala, bom, ainda é cedo para responder, né? Pois é. É bem cedo. É muito cedo, é muito cedo. Eu só sei que eu acho que eu falei para minha filha e falo todos os dias. Elas passaram a observar o céu desde cedo, são capazes de enxergar cada pôr do sol de cada dia, mesmo em dias tristes. Olha que céu lindo, olha essa luz de outono, olha que lua linda, olha que estrela linda. Eu acho que existe isso como espetáculo, e é um espetáculo que foi retirado da nossa convivência, mas que a gente precisa retomar um olhar sobre a natureza, porque é um espetáculo, e a experiência de viver e compartilhar da exuberância dessa vida que habita no planeta é uma das coisas mais magníficas da vida. Então, eu acho que existe esse lugar. Assim como olhar para o ser humano dentro da história, inclusive como uma potência de criatividade, não acima, ou a ideia de melhor criatura de Deus, como o próprio humanismo provocou a se pensar, que nós éramos a melhor criatura de Deus. Eu não me sinto melhor que o tigre, eu acho o tigre uma perfeição, eu acho a baleia uma perfeição. A quantidade de pássaros que tem em ilhas, pássaros incríveis, com cantos incríveis. Eu acho que é um momento de recolocação desse lugar posto a nós como superior à vida, ou a todas as outras formas de vida. Então, acho que existe esse encantamento dessa magnitude de compartilhar e poder observar a exuberância da vida no planeta, da qual nenhum de nós, talvez em nenhum tempo, possa dar conta de explicar.
E acreditar nesse potencial. Quando Nina me mostra coisas simples, eu falo, a gente é incrível. Olha o que a gente consegue fazer. Então, eu sei que o ser humano fez coisas muito desumanas. Mas também é o ser humano que mais me inspira, mais me encanta quando eu vejo uma grande canção, quando eu vejo uma grande atitude, quando eu reconheço um grande ser humano como o Padre Júlio Lancelotti, como eu vejo um Krenak falar, e nós precisamos retomar a redenção de contato com o mistério, com o sagrado. A gente precisa observar a vida com esse olhar e enxergar o outro ser vivo, por mais dolorido que seja, com esse lugar de compaixão e de compromisso. E eu acho que isso retoma o espírito original, a que nos falta hoje em dia dentro dessa civilização racional ocidental, que tão bem fez para muitas coisas, criou tantos bens maravilhosos para a vida humana, mas que precisa ser corrigido. Então, eu sou muito esperançosa, ao contrário do que as pessoas imaginam. Meu marido acha que o mundo acabou e que não vai ter mais nada, que ninguém vai conseguir fazer mais nada na vida, que ninguém mais vai viajar, que pronto, acabou o mundo. E tem muita gente que acredita no apocalipse. Eu não acredito, eu acredito em ciclos. E esse é um dos ciclos de renascimento. E nós estamos vivendo isso e precisamos conectar com esse lugar de sagrado. E por isso eu acho que a arte tem esse papel fundamental e que nós perdemos também, porque agora tudo é entretenimento e não fala sobre nada. Entretém para esquecer. E o que mais nós precisamos fazer é não esquecer. Não esquecer de quem somos, não esquecer do quão magnífica é a vida e não esquecer do papel que nós podemos ter diante dessa reconstrução do mundo, com esse compromisso de sermos melhores. Sim. Vânia, o Wagner Cruz, né, que sempre te acompanha também, ele tá me dando uns toques aqui, ele falou, olha o tempo para ver se não cai a live e tal. O Wagner é meu assistente de live, gente, eu tenho que contratar o Wagner. E assim, eu lembro que quando eu fiz uma live, veio pelo menos uma, tava o tempo, né, o cronômetro, não tá marcando agora para mim, mas tá dando 1 hora. Então, assim, só se cair, eu vou pedir só assim, pra gente voltar, só para não cair, não terminar, tá? O que eu ia te falar, eu faço só antes de te colocar mais uma pergunta, uma reflexão, a Ellen escreveu que, né, colocou assim, Rô, você escolheu a melhor convidada que poderia ser para a melhor convidada da noite. A Anice colocou aqui, Vânia maravilhosa, né? E o Wagner tá dando risada aqui, porque ele gostou de ser o assistente das lives aqui. Ele é meu fiel escudeiro. Me lembra, me ensina, puxa aqui, fala, ele é maravilhoso. Ele tava dando uns toques para mim aqui, ele falou assim, ó, tá travando, será que você baixou notificação, destrava? E aí eu fui fazendo, ele tá me ajudando também. Valeu, Wagner. Você falou do tempo, né? E essa sociedade faz com que o tempo é aquele lance, o tempo é dinheiro. E nós gostamos muito, e você cita ele muito, né? Então tem também uma afinidade aqui do Clóvis de Barros, né? Nas suas reflexões, quando ele fala, né? Que parece que assim, sempre o melhor é depois, né? Sempre é o que vai vir, e nunca é o que você está vivendo. E quando ele sempre encerra as palestras dele, que fala assim, né? Que espero que essa meia hora, que essa 1 hora tenha sido vida para você, porque é agora, né? Não é antes e não é depois, é agora, né? E aí você colocou numa frase, né? Se antes lhe faltava tempo, o que o tempo que lhe faltava pode lhe ensinar antes de hoje? Será que nós estamos aprendendo isso? Que nós vamos aproveitar esse tempo como presença mesmo, né? Sem ficar pensando tanto no futuro. É claro, projetando, trabalhando, fazendo a nossa parte, mas aproveitando, né? Porque como a pandemia mostrou, a morte está perto da gente, né? O Cacá Verá diz que tem um ditado indígena que diz que a morte está a um braço de distância de nós, desde o nosso nascimento.
E ela tem que ser reverenciada. E de qual forma? Você vivendo da melhor maneira. Né? Porque quando você chegar no final, você olha para trás e fala assim, cara, valeu a pena. Né? Você não se arrepende de não ter vivido. Né? E talvez o maior medo das pessoas seja de não ter vivido essa vida. E abandoná-la de uma forma... Talvez a palavra seja forte, mas talvez a gente precise isso, ou talvez eu preciso isso. Né? Uma forma covarde de não colocar tudo que você pode fazer para ter uma vida melhor. Nós vamos aprender a valorizar o tempo? Eu acho uma pena quem não aprender a valorizar o tempo, mas eu não posso dizer que seja uma experiência que todo mundo possa dar conta de entender. Porque eu acho que se a gente pensar em outro momento, essa questão de que todo mundo quer muito prazer é uma espécie de tentativa de aproveitar o tempo. A questão é qual qualidade de apreciação que você coloca dentro do seu tempo para que ele seja qualificado como realmente uma experiência de vida. E eu acho que muita gente desperdiça muito tempo, inclusive repetindo várias utilizações de ambientes sociais e festas e conversas e praticamente ciclos repetitivos de curtição de vida, que na verdade não tem curtição de vida nenhuma, né? A vida social virou também uma agenda repetitiva industrial. Então, eu acredito que, primeiro, a experiência de entender o tempo da vida, ela é discutida desde os povos antigos e ela é estabelecida muito no Egito, né? A ideia de vida pós-morte, ela é estabelecida no Egito e inclusive perpassa para os fundamentos das religiões ocidentais, mas ela tem um fundamento até no zoroastrismo e o Oriente fala bastante de karma e de vidas seguidas. Eu não consigo dimensionar a vida como algo espiritualizado com esse lugar organizado de religião, mas como um espetáculo bastante misterioso, cuja arte me determina um encontro em que a arte especifica, ou talvez consiga dizer por mim, através das poesias e de outras sensações que ela provoca com filmes, músicas, danças, etc., essa inquietude do qual rege esse mistério de que momento iremos morrer e o que significa viver bem antes desse segundo que nos leva e para qual e onde ele nos leva, quem saberá dizer. Eu acho que faz muito bem acreditar numa vida posterior, como faz muito bem pensar que só existe essa vida aqui, e eu acho que essas crenças se complementam. Para mim, me resta a situação de que a grande maioria das pessoas ainda não, principalmente nesse momento histórico, e eu não sei se a pandemia fará esse papel ou esse instrumento de conscientização, a ideia do que é aproveitar o tempo. O tempo é algo muito difícil de ser dimensionado, parece que pertence à ideia de maturidade, mas o tempo existe e ele tem uma perspectiva de consciência. Então, para mim, todo o percurso de vida, ele só confere sentido a essa experiência que nenhum de nós vai conseguir. Eu tenho uma pretensão de dizer que nenhum ser humano vai conseguir explicar essa experiência de estar vivo dentro de um tempo histórico, dentro de um lugar geográfico. Ela só pode ser dimensionada com alguma beleza e com todas as inquietudes que há nisso, com a consciência. Enquanto não houver consciência, é só desfrute de prazer, é só corpo, é só desperdício de tempo. E eu não posso conferir à humanidade com todas essas desigualdades e a própria diversidade que há nela, que todas as pessoas que viveram esse 2020 tenham vivido da mesma forma e que saiam desse espaço tendo dimensionado a importância do tempo e do que é a experiência de viver. Acredito que muita gente vai sair por aí, vai se drogar, vai para a festa de segunda a sexta, de segunda a segunda, e isso só demonstra
com todo respeito à liberdade que o outro tem, isso para mim só demonstra que, sem querer parecer arrogante, ou que eu possa ser determinista como o outro deve viver a vida, mas isso só me demonstra uma completa incompreensão do que é a vida e que a vida não tem sentido a não ser esse lugar de desperdiçar o tempo até o dia da morte. Me parece mais isso. Sim. Bom, Vânia, para terminar, antes de te agradecer, eu tenho uma marca, estou criando uma marca nesses encontros dos convidados para a live, mas antes disso eu queria, amanhã você tem o início do projeto Páginas da Imaginação, né? Eu queria que você falasse um pouco do que é, do que se trata. Tá, vamos lá. Queria agradecer a você pelo convite, adoro conversar com você, espero que a gente se encontre pessoalmente e que você nunca mais vá a nenhum show que me falte voz. Amanhã tem um lançamento de um single chamado Páginas da Imaginação, que é um projeto que eu comecei com o Gerson Guimarães, tudo feito em casa, né? Quinta produziu a música, a Nina fez a capa do single, eu gravei em casa. E é um projeto que tem um perfil no Instagram, que chama Páginas da Imaginação Oficial. E esse perfil e o projeto é um start de um sonho de mover encontro da literatura infanto-juvenil, que não é só para crianças, eu costumo dizer e reforçar isso, com a música. E por lá a gente vai ter conteúdos bastante convidativos, então amanhã está disponível em todas as plataformas digitais o single Páginas da Imaginação. E nos sigam lá no Instagram. Eu queria aproveitar o tempo e dizer que dia 23 eu tenho a última live do ano com Sara Jane, dia 23 de dezembro, e que eu tenho outros projetos a serem lançados, inclusive música, em janeiro. E tem o meu blog novo, que está aí, e que eu retirei a quantidade de textos grandes do Instagram, e estou muito feliz de estar no blog, e tem tudo lá no meu Instagram, Vânia Abreu Oficial, para quem quiser acompanhar, eu estou reorganizando as redes. É isso, dá para me achar dividida entre músicas, sonhos, pessoas, e no Instagram o meu perfil no Instagram, ele consegue fazer esse centro de espaço que reposiciona e como eu estou ocupando esse espaço das redes sociais. Sim. Só para te dizer que a Eliane colocou de novo aqui, né? Entrei para ouvir um pouco e, no entanto, tá tão interessante que vou ficar até o fim. Que pena que está acabando. Muito obrigada, querida. Muito bom, gratidão pela palestra, incrível pensamento para refletirmos a respeito, Anice. Vânia, para terminar, eu faço um 3 em 1 aqui que eu peço para o meu convidado dar dicas, uma dica de filme, uma dica de música e uma dica de livro. É claro que além do seu livro, que você pode falar, né, do Eu e o Meu Lugar, mas além dele, eu gostaria que você desse essas 3 dicas, de filme, de música e de livro. Olha, eu acho que um livro bastante interessante para a gente é A Vida Não é Útil, do Krenak, que é um livro pequenininho, escrito e lançado durante a pandemia, que faz reflexões bastante importantes. Acho que é um lugar que a gente deve visitar, esse contato com a sabedoria dos povos ancestrais que vivem nas florestas. Filme, você me pegou de surpresa. Para quem não viu, eu indico, tem tantos, né? Tem Green Book, que ganhou o Oscar, que é lindíssimo. E como não há filmes novos, por causa da falta de produção da pandemia, eu não sei o que vou lhe dizer de filme, porque são tantos, que eu não sei o que lhe dizer. Não sei. Até porque hoje em dia tem uma lógica de que o que está na Netflix não está na Amazon Prime e tal. Eu sempre vou dizer assim, revisite os filmes antigos, que são clássicos, porque todos eles tratam de temas que são atemporais e universais. Peço desculpas que eu não consiga pensar algo. É o filme, o quê? Uma música? Estou péssimo disso. Uma música, gente, uma música. Vai faltar também. Uma música só não cabe na minha vida, mas eu vou falar da Nona Sinfonia de Beethoven,
que é uma das minhas músicas prediletas na vida, e uma música romântica que fala da crença na humanidade. E pelo menos foi isso que Beethoven, que é o maior compositor de todos os tempos, sonhou para a Nona Sinfonia. É uma música que pertence aos meus dias, né? E aos meus tempos, independente de como eu esteja em vida. Então eu vou sempre falar da Nona Sinfonia. Lembrei de um filme lindo, que eu nem sei se tem disponível, mas um dos melhores filmes da minha vida são As Pontes de Madison, com a direção de Clint Eastwood, com a Meryl Streep. Não precisa dizer muito mais coisa, porque só a Meryl já garante qualquer audiência como atriz. Mas o Clint e o Eastwood, que eu acho que é assim também, que fala seu péssimo inglês, é um dos meus diretores prediletos desse lado B do cinema americano, se é possível chamar do lado B. E esse é um dos filmes de amor mais bonito que eu conheço, e que nos lembra a ideia de sacrifício e de que o amor não é prazer, e o que é prazer no amor. Então, lembrei. Não sei se vocês vão achá-lo, mas é um grande filme. Então, fica A Vida Não É Útil, do Ailton Krenak, As Pontes de Madison para falar de amor, e a música que fala de esperança também, de um lado clássico, de uma grande produção dessa sociedade ocidental que a gente falou tão mal aqui, mas que nos trouxe Beethoven, trouxe Van Gogh, trouxe Monet, e trouxe Ulisses, trouxe Charles Dickens, trouxe Shakespeare, porque a gente produziu também coisas incríveis. Então é isso. A Vida Não É Útil, As Pontes de Madison e a Nona Sinfonia de Beethoven. Isso mostra que nós temos jeito, né, Vânia? A raça humana tem jeito. Sempre teve, Roberto. A raça humana é maravilhosamente, espetacularmente criativa, e uma das coisas mais, uma dos seres vivos mais incríveis que a gente pode observar também. A gente só está muito desajeitado nesse sistema que foi criado, mas a gente tem muito jeito. A gente tem muito jeito. A gente tem muito jeito. Eu sou uma pessoa que estudou história, e apesar de ter me decepcionado muito com a humanidade vendo algumas coisas, eu acho que eu li a história com a ideia de encantamento mais do que desencantamento. Eu acho que a gente sempre quis acertar. A gente só não sabe como. Com essa frase a gente termina, então, Tá bom. para a gente pensar. Vânia, não tenho palavras para te agradecer. Imagina, eu que agradeço. Ainda tô com cara de sono que eu tô olhando. Eu tô com cara de sono. Peço Não, desculpas pela falta de cara de artista hoje. Estamos em casa, mas eu tô com uma cara de sono. Não tá nada ruim. Tá uma cara de uma mulher que vive. Né? Bom, eu não tenho palavras. Se eu ficar falando aqui, eu vou ficar prolixo. Adorei. Todas as pessoas que estão aqui adoraram. E você sabe, você é inspiração, você é referência para essas pessoas que já te conhecem. E quero te dizer que esse palco virtual estará aberto sempre que você precisar e desejar. E que eu possa fazer parte de uma lista de novos velhos amigos seu. Bah, já está. Essa é a melhor frase que eu cheguei à conclusão. Existem novos velhos amigos, porque o que nos une são as afinidades, não o tempo, né? Então, se só foi ele que travou. Voltou? Voltou. Pode ter. Voltou? Tá voltando. Eu acho que eles querem nos derrubar. Internet de escada. Internet de escada. Mas é isso. Obrigada. E obrigada a todos que estão aqui, estiveram conosco. Obrigada pelos elogios, são incentivadores. Eu tenho a humildade de dizer que eu não posso me considerar uma referência,
mas eu espero só apenas acompanhar esse movimento juntos e dividir com você as minhas inquietudes e as minhas crenças. Agradeço o lugar de deferência, humildemente aceito só o lugar de acompanhante desse tempo que estamos juntos. Estamos juntos. Muito obrigado, Vânia. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa noite.